Jeremias 29, 32. Jeremias 29. Estas são as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos anciãos sobreviventes em Judá, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Jeconias, a rainha, os oficiais da corte, os líderes de Judá e Jerusalém, os artífices e os ferreiros haviam partido de Jerusalém. A carta foi enviada por meio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Zedequias, rei de Judá, enviou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os deportados que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e nelas habitem, cultivem pomares e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Tenham filhos e casem suas filhas, para que deem à luz filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade a qual os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, pois a prosperidade de vocês dependerá da prosperidade dela. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que há entre vocês, nem deem ouvidos aos sonhos que eles têm, pois eles profetizam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem 70 anos para a Babilônia, eu cuidarei de vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta a este lugar. Pois eu sei quais são os meus planos para vocês, declara o Senhor. Planos de prosperidade e não de sofrimento, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês me invocarão e virão a mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me encontrarão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e trarei de volta seus cativos. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares por onde os expulsei, declara o Senhor, e os trarei de volta à terra onde os deportei. Vocês podem dizer: o Senhor nos levantou profetas na Babilônia. Mas assim diz o Senhor acerca do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nesta cidade, de seus irmãos que não foram deportados com vocês. Assim diz o Senhor dos Exércitos: enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, e os tratarei como figos ruins que não podem ser comidos, porque são muito ruins. Eu os perseguirei com a espada, a fome e a peste. Farei deles motivo de espanto para todos os reinos da terra, uma maldição, um espanto, um assobio e uma vergonha entre todas as nações para onde os expulsei. Pois não deram ouvidos às minhas palavras, declara o Senhor, que lhes enviei repetidamente por meio de meus servos, os profetas. Mas vocês, que foram levados cativos, não deram ouvidos, declara o Senhor. Vocês ouvirão o que o Senhor fez com o seu povo e com o seu ungido. Assim diz o Senhor que faz todas estas coisas. Jeremias 29, parte 2. Assim diz o Senhor acerca de Sedequias, rei de Judá, e de sua corte, de seus oficiais e do resto do povo que ficou em Jerusalém, que não foi deportado para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, e farei deles como figos maus que não podem ser comidos por serem muito maus. Eu os perseguirei com a espada, a fome e a peste. Farei deles motivo de espanto para todos os reinos da terra, uma maldição, um espanto, um assobio e uma vergonha entre todas as nações para onde os expulsei. Pois não deram ouvidos às minhas palavras, declara o Senhor, que lhes enviei repetidamente por meio de meus servos, os profetas. Mas vocês, que foram levados cativos, não deram ouvidos, declara o Senhor. Vocês ouvirão o que o Senhor fez com o seu povo e com o seu ungido. Assim diz o Senhor que faz todas estas coisas. Assim diz o Senhor acerca de Neemias, filho de Colias, e de Zedequias, filho de Maasias, que profetizam mentiras em meu nome. Eis que eu os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os ferirá diante de seus olhos. De todos os exilados de Judá que estão na Babilônia, ele fará um provérbio, uma maldição, um escárnio e uma injúria. Eu os tratarei como tratam os figos maus que não podem ser comidos por serem muito maus. Eu os perseguirei com a espada, a fome e a praga. Farei deles um espetáculo para todos os reinos da terra, uma maldição, um espanto, um assobio e uma vergonha entre todas as nações para onde os expulsei. Pois eles não deram ouvidos às minhas palavras, declara o Senhor, que lhes enviei repetidamente por meio de meus servos, os profetas. Mas vocês que foram levados cativos, não deram ouvidos, declara o Senhor. Vocês ouvirão o que o Senhor fez com o seu povo e com o seu ungido.
Assim diz o Senhor que faz todas estas coisas. Assim diz o Senhor acerca de Neemias, filho de Colias, e de Zedequias, filho de Maasias, que profetizam mentiras em meu nome. Eis que eu os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os ferirá diante de seus olhos. De todos os exilados de Judá que estão na Babilônia, ele fará um provérbio, uma maldição, um escárnio e uma injúria. Eu os tratarei como tratam os figos maus que não podem ser comidos por serem muito maus. Eu os perseguirei com a espada, a fome e a praga. Farei deles um espetáculo para todos os reinos da terra, uma maldição, um espanto, um assobio e uma vergonha entre todas as nações para onde os expulsei. Pois eles não deram ouvidos às minhas palavras, declara o Senhor, que lhes enviei repetidamente por meio de meus servos, os profetas. Mas vocês que foram levados cativos não deram ouvidos, declara o Senhor. Vocês ouvirão o que o Senhor fez com o seu povo e com o seu ungido. Assim diz o Senhor que faz todas estas coisas. Assim diz o Senhor acerca de Neemias, filho de Colias, e de Zedequias, filho de Maasias, que profetizam mentiras em meu nome. Eis que eu os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os ferirá diante de seus olhos. De todos os exilados de Judá que estão na Babilônia, ele fará um provérbio, uma maldição, um escárnio e uma injúria. Eu os tratarei como tratam os figos maus, que não podem ser comidos por serem muito maus. Eu os perseguirei com a espada, a fome e a praga. Farei deles um espetáculo para todos os reinos da terra, uma maldição, um espanto, um assobio e uma vergonha entre todas as nações para onde os expulsei. Pois eles não deram ouvidos às minhas palavras, declara o Senhor, que lhes enviei repetidamente por meio de meus servos, os profetas. Mas vocês que foram levados cativos não deram ouvidos, declara o Senhor. Jeremias 29, parte 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito de Amós, filho de Recabe, e a respeito de Sofonias, filho de Maasias, o sacerdote. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eu castigarei Babilônia e seu Deus, seu ídolo e seu rei. Farei com eles o que fiz com o Egito e seus deuses. Enviarei a todos os seus aliados a espada, para que sejam abatidos e para que pereçam. Declararei o seguinte, assim diz o Senhor, serei vingado contra a Babilônia e contra seu povo e seu Deus. Farei com Babilônia o que fiz com o Egito. Os navios de Tarsis e seus mercadores virão contra ti. Tu te espalharás e te regozijarás. Quem te disse isso? O mar te inundou e as águas te cobriram. A Babilônia será um deserto, uma terra seca e desolada. Ninguém habitará nela, nenhum ser humano passará por ela. Eu te julgarei, conforme o teu juízo que fizeste contra os meus, e conforme a tua iniquidade que semeaste em minha casa. Eu te jogarei no poço, e tu não terás mais corda para subir. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Sê forte, meu povo, e não temas, pois eu te salvarei, diz o Senhor. Eu te livrarei da mão dos teus inimigos, eu te livrarei da escravidão e te trarei de volta à tua terra, pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu te transformarei em um moedor novo e afiado, com muitos dentes. Tu moerás as montanhas e as esmagarás, tu farás as colinas como pó. Tu as peneirarás e o vento as levará, e o redemoinho as espalhará. Mas tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Os pobres e os necessitados buscam água, mas não a encontram. Suas línguas estão secas de sede. Mas eu, o Senhor, os atenderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas terras altas e fontes no meio dos vales. Transformarei o deserto em um lago e a terra seca em nascentes de água. Farei crescer no deserto cedros, acácias, murta e oliveiras. Plantarei no ermo pinheiros, abetos e ciprestes juntos, para que todos vejam e saibam, para que todos considerem e entendam que foi a mão do Senhor que fez isso, e que o Santo de Israel o criou. Apresentem o seu caso, diz o Senhor. Tragam as suas provas, diz o rei de Jacó. Que eles apresentem suas provas e nos digam o que vai acontecer. Que nos digam as visões do passado,
para que possamos considerá-las e sabermos o seu desfecho.